Pessoal, chegamos a mais um novo episódio do Diabetes Sem Medida e eu quero deixar um recado agora de prontidão para vocês que hoje é um programa mais do que especial, é um programa de reconhecimento do diabetes sem medida junto à sociedade brasileira. Porque a representação desse programa de hoje é um reconhecimento, né, Riad, do que a gente está construindo aqui no Diabetes Sem Medida, terceira temporada, e as grandes empresas, ou aquelas que a gente faz a curadoria, que a gente quer estar junto com a gente, estão vindo para poder falar um pouco mais sobre a vida da empresa, a vida de como elas lidam na sociedade, o jeito que elas trabalham com as empresas, com as pessoas e essa humanização. Então eu tenho o prazer de receber hoje meu amigo Gabriel. O Gabriel vai falar quem ele é e de qual empresa a gente vai falar hoje, Gabriel. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Ou boa noite, né? Boa Porque noite, a gente nunca sabe a hora que as pessoas assistem. É um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar falando um pouco sobre minha pessoa, minha trajetória, sobre a empresa que hoje eu estou trazendo para a Franca, né, que é uma grande novidade. E eu acredito que vai ser um belo bate-papo aí, de muito conhecimento. Ô, Lê, nós estamos ficando chique, velho. A gente já importou gente de São Paulo, a gente já importou gente de Ribeirão, já cruzaram a fronteira de Patos de Minas. Patos de Minas. Agora nós estamos trazendo uma empresa internacional. É, internacional. E você sabe que se você quiser falar inglês também, a gente pode... Esse programa ele vai até... Não, nós é Jacu, não mexe com isso isso não. A gente só escuta, dá certo também. Não, nós é Jacu, não mexe não. Vamos, então tá, mas a gente põe a legenda depois. Nosso programa, hoje, Gabriel, ele tem uma repercussão internacional, até porque a gente conseguiu levar a informação séria e do jeito certo sobre a diabetes e sobre a saúde como um todo. Viu, Gabriel? Até pra você ter uma ideia, até os cangurus estão assistindo a gente. Austrália, Japão, tem muitos lugares. Tá a nível global. Só que eu quero falar da empresa que ainda não foi citada, que é a Prudential. Gente, Prudential é uma empresa séria de seguro de vida e outros produtos que o Gabriel vai falar para nós. Centenária. Sabe quantos anos tem a Prudential? Quantos? É centenária, então tem mais de 100 anos. 150 anos completados ano passado. E assim, veio de uma... Você vai contar a história para nós, mas assim, eu acho maravilhosa a história de como se construiu a questão do seguro de vida, explicar o porquê que existe o seguro de vida, porque as pessoas ficam assim, mais um vendedor querendo vender seguro. Exatamente. Não é sobre isso. É sobre pensar nas pessoas, é sobre... humanizar as relações. Exatamente. Deixar um legado, né? Deixar o legado. E Prudential vem de prudente. Por que eu tenho que ser prudente na vida, o Riad? Porque se você não for prudente, você se estrepa ali na frente. Você tem que ser prudente, cara. Exatamente. Na vida. Por que diabetes sem medida? Porque eu tenho que ser prudente na vida. Exatamente. Viver sem medida, medindo a glicemia. Exatamente. E aí essa questão... Nós estamos ornando com os pensamentos, né? Tá rimando, né? Terceira temporada, a gente praticamente pensa igual. Né? E a gente não combina nada, entendeu? E aí, Gabriel... Fale de você, da sua colocação hoje na empresa e explica um pouco o que é a Prudential para nós. Bom, eu sou Gabriel Marafigo, sou de Curitiba, sou do Sul, vim para Franca através da minha família. Sou engenheiro de produção, de formação, me formei aqui em Franca. Sempre trabalhei no meio industrial, que é uma curiosidade, e acabei migrando para esse mercado que foi uma novidade, mas acabei me apaixonando por ele, porque é trabalhar com um propósito. Então sempre busquei me inovar, sempre busquei conhecimento. Sou casado, casei recentemente, entrei pro time dos casados aí. Casou em novembro, agora, do ano passado. Você não foi dormir no hotel, né? O Tower Hotel, ele tem noite de núpcias, cara. Se você ainda não desfrutou, ainda dá tempo. Tá dado, de presente. Você vai dar uma noite de núpcias pra ele? Você tá vendo isso, cara? Aceita, hein? Não, aí, ó. Tá fechado. O patrocinador do programa Diabetes Sem Medida, o Tower Hotel, ele nunca me deu isso, mas assim, ó. Olha que filha da mãe. Fica aí o registro que agora acabou de presentear o Gabriel com a esposa. Desculpa, sua esposa? A Beatriz. A Beatriz. Depois você vai contar pra nós se foi bem atendida lá no Tower, porque não tem como não ser, viu? Olha, se não foi, você fala pra mim que eu puxo a orelha da turma. Porque a turma lá tá a nível 5 estrelas de Parabéns pela sua iniciativa, irmão. Fiquei feliz mesmo. Parabéns. Obrigado. Você que nunca ganhou, você ganhou um também. Já ganhei muita coisa lá. Eu vivo tomando café de graça lá. Mas aí, continua. Mas perfeito. E sempre tive uma trajetória no meio industrial. Eu sempre fui muito fã de carros. Então eu adoro carro e sempre quis trabalhar na indústria automobilística. Mas aqui em Franca acabei entrando em algumas indústrias, acabei chegando a cargos gerenciais e me tornei um cliente da empresa, que é a Prudential. E numa conversa,
né, com o pessoal que me ofereceu esse seguro. Acabei assinando, né, a minha proposta. Eles me ofereceram que eu tinha um perfil. Eu sempre gostei da área comercial. Sempre gostei de pessoas, de estar falando em público, desde pequenininho, sempre gostando de aparecer. Se não fosse comercial, ia ser publicitário, né? As pessoas até brincam, né? Você ia ser político, Gabriel. Você gosta de ficar falando, fazer contato. Mas acabei, né, aceitando a proposta. É um processo muito rigoroso para você entrar na Prudential. Eu imagino. Então, não são pessoas que são do mercado, mas são pessoas que têm um perfil, que gostariam de empreender, de ter um negócio rentável, de trabalhar com propósito e que tem ganhos, né, bem atrativos no mercado que é muito competitivo. Sim. E que tem uma oportunidade que a gente considera que é um oceano azul. Porque todo mundo, né, na visão da seguradora, precisa desse produto. Sim. Independente da marca que você está fechando, é necessário ter dentro do seu planejamento esse seguro de vida. Que a gente considera que é um instrumento de proteção financeira. E aí já vou abrir fazendo uma pergunta. Hoje, na Prudential, um diabético, 36 anos, com 49 de idade. 36 anos de diabetes com 49 de idade. Consegue fazer um seguro de vida? Sim, consegue fazer. Normalmente, é claro que a seguradora ela vai analisar o que a gente chama do seu risco. Sim. Então, você já tendo esse diagnóstico de diabetes, a gente vai pedir para você fazer os exames. Eu vou recomendar os médicos aqui em Franca para você estar fazendo o exame. Eu vou pagar o seu exame, né, para você estar indo ser aceito, porque para você contratar um seguro de vida não é só o dinheiro, mas é a sua saúde, Sim. que é o principal, que é o que vai medir a sua aprovação dentro da seguradora. Mas é possível sim estar contratando, os seus exames tendo tudo controlado, índice de glicemia, você consegue ser aprovado sim. Porque as pessoas precisam ser vistas. Sim. E quando a gente fala de seguro de vida, a gente fala de vida. Sim. E todos nós temos o direito de poder viver. Exato. E temos o dever também Sim. de poder viver. E aí, quando a gente fala do diabético, até porque a Diabetes Sem Medida, o programa Diabetes Sem Medida vem falar sobre isso, é dar a opção para o diabético ter a opção de viver melhor. Sim. E aí quando eu falo no começo do programa que é uma curadoria de quem a gente traz aqui, é verdade, cara. Sim. Porque assim, a gente sabe que hoje no mundo a gente tem muita especulação de muita coisa. Exato. Existem os vendedores e os vendedores. O Leandrão está sendo polido. Eu já vou dizer. É os picaretas. Tem os picaretas no picaretas. Os aventureiros. E aí os aventureiros, E essa questão é muito séria, porque Sim. quando a gente lida com pessoas, a gente lida com muito mais além daquele indivíduo. A gente lida com a família, a gente lida com a empresa que ela tem, que ela trabalha. Então é uma esfera gigante. E aí o Diabetes Sem Medida surge para dar essa informação para as pessoas sobre o problema da diabetes, ao mesmo tempo da saúde. Então quando o Riad pergunta sobre se é só diabetes, eu quero que você deixe bem claro também para os nossos ouvintes que não, que são para qualquer outra comorbidade que as pessoas tenham. A gente sempre vai fazer uma entrevista com os clientes. O nosso primeiro atendimento é sempre transmitir o conhecimento e saber tirar um diagnóstico financeiro e principalmente da saúde da pessoa. É claro que existem algumas exceções, tá, para algumas doenças já pré-existentes, mas não existe negativa para algumas comorbidades. Pode ser que ocorra uma sobretaxa, porque provavelmente ali já exista um risco, né? Como se fosse um plano de saúde. A gente trabalha com tábua de mortalidade. Sim. Então, depende da idade da pode pessoa. ser que você seja sobretaxado em função da idade ou da comorbidade que a pessoa já tenha, mas não há essa negativa de você ser excluído da seguradora. Sim. E uma outra pergunta. Vamos lá. O seu escritório hoje já está em Franca? Olha, esse é um grande projeto. A Prudential é uma empresa que investe muito na capacitação dos segurados, né, dos franqueados, na verdade. E eu tenho um projeto muito grande que é trazer um escritório para Franca. Como não tem ainda, nós temos 2 escritórios mais próximos, que é em Ribeirão Preto, grandes escritórios, bem localizados. Mas eu tenho uma grande meta aí. Se eu conseguir atingir um número X, a Prudential, ela vem e investe por conta dela num grande escritório que é chamado de estação de apoio. E aí vai ser um grande feito para a cidade. Eu já vou deixar um recado para os francanos aqui, depois você reforça. Do seu jeito legal de falar. Sim, o jeito bruto, rústico. Não, é isso aí. Francanos, Franca está no melhor momento que poderia estar qualquer cidade a nível Brasil. Hoje é a 2ª cidade melhor colocada no ranking de melhores cidades do Brasil. Perdemos só para Maringá.
A gente quer chegar em primeiro, mas ainda está um pouquinho distante, assim, estamos ali, competindo. Só que por estarmos em segundo lugar, a gente tem possibilidades de trazer tanta coisa legal para a cidade que hoje não é visto. E a Prudential quer trazer um escritório para cá. Então, assim, você vai falar com o Gabriel, você vai conseguir fazer pelo menos uma simulação do que você precisa, porque a gente não está falando aqui, mais uma vez, não é para vender, é para oferecer o produto. E nisso a gente consegue trazer um escritório para cá para poder ter uma competitividade, se essa é a palavra certa, com relação a outras empresas ou outros serviços. Na verdade, uma só não dá conta. A gente precisa trazer mais para poder ter esse... Nós estamos falando aí de quase 1 milhão de pessoas na nossa macro-região. Então, eu gostaria que vocês apoiassem o nosso amigo aqui. E a Prudential, ela realizou esse estudo, realmente ela viu que existe a capacidade. Franca, em 6 anos, cresceu para cima, né? Você vê o tanto de construções, sim, fortíssima. Escritórios vindo, mercado financeiro, e-commerce. Então, tem a capacidade, sim, de trazer mais um player, que é a Prudential, para a cidade. Eu estava conversando esses dias atrás com o pessoal de uma construtora aí. Existe um estudo que Franca, dentro de 10 anos, isso aí faz uns 2, mais ou menos, não foi esses dias, né? Esses dias porque já passa rápido demais. Dentro de 10 anos, Franca chega a 600 mil habitantes. Fácil. Olha, com certeza. 600 mil. Então, assim, se esse pessoal está fazendo esse estudo, então, meu querido filho... Cambada! Filho de um camelo... Cuidado, que é a Prudential que está fazendo o programa. Então Não, mas pode fazer. Pode falar. Pode falar? Pode. Vai lá! Chama o Gabriel! Faz a Tá vendo? porra do seguro com ele! Seguro de vida! Que mais que a Prudential oferece, Gabriel? A gente sempre... Franca tem um perfil da cidade que é própria. Uma cidade que vai muito na recomendação, na indicação. Ela não aceita realmente esses aventureiros, né? Você precisa ter um nome ali. Mas a gente considera que o termo seguro de vida, geralmente, quando a gente fala com as pessoas, acaba se afastando porque por muitos anos foi vendido de uma maneira... Errada, geralmente para nada contra outras instituições. Não, mas você só usa quando morre, meta, né? Você só usa quando morre, não quando tá exatamente. Vivo. E o seguro de vida é um instrumento que é muito inteligente para empresários, profissionais autônomos, médicos, dentistas, vocês que são empreendedores, né? É um produto totalmente inteligente que foi vendido de uma maneira um pouco aqueles 80, 50 reais que você paga por mês e debita do seu cartão e você não tem nem a pólice daquele produto. Então eu me deparo muito aqui em Franca com esses clientes. Eu já tenho um seguro de vida. Então eu tenho que alinhar a estratégia para atrair a atenção dele, para explicar realmente o que é o nosso produto. Que no final é um seguro de vida, mas é considerado um instrumento ou uma ferramenta de proteção financeira. Entendi. Tá. E aí dentro desse seguro, porque assim, eu até fiz uma colocação que eu acho que é pertinente. Por muitos anos, eu mesmo, tô falando de mim, minha opinião, pessoal, eu acreditei que seguro de vida era para usufruto da minha família. Eu tenho a minha família, tenho a minha esposa, os meus filhos. Deixa eu fazer um seguro de vida aqui, porque se eu morrer amanhã, se eu morrer hoje, eles estão segurados. E é super normal falar de morte, porque a gente tem que falar do que a gente sabe que é o fim a finitude. É a única certeza que a gente tem. É a finitude. Se vai acontecer com 30 ou 100 anos, aí quem é religioso é uma questão divina, quem não se cuida é uma questão orgânica, médica. É um risco iminente. Risco iminente, mas assim, isso vai acontecer. E aí, me explica melhor o que eu posso usar do seguro da Prudential em vida. Olha, a gente fala que um seguro de vida, ele tem várias vertentes. Então, eu vou citar aqui as 3 principais. Primeiro, que é o em vida, para algum fato inesperado com a sua saúde, ou você venha faltar de forma inesperada e deixar a sua família desamparada financeiramente. A gente pode levar também em consideração para gerar uma liquidez. É um acidente, por exemplo, que você fica sem poder trabalhar, e aí você pode receber alguma coisa também, né? Essa questão de liquidez, a gente pode muito considerar na questão de sucessão, que não é uma opção para as pessoas, é uma consequência de todo mundo. Então, dependendo do grau de patrimônio que você possui, se você não constituiu uma holding, não está preparado para o seu planejamento ali para transferir para os seus herdeiros, a sua família, sua esposa, seus filhos, pode herdar uma dívida que pode ser até impagável. É impagável. Que o governo vai te cobrar impostos. Sim. E você vai ter honorários de advogados. Isso aí é outra certeza. O governo vai te cobrar imposto. Vai. Ele é sócio, majoritário. É um sócio, né? Tanto para o empresário que está ali trabalhando, tem que pagar o imposto todo mês. Quando a gente vem a falecer também, vai ter esse e tá custo, para mudar, né? Agora, já tem uns trâmites para ser ainda mais taxado. A reforma tributária já está em processo de aprovação. E o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão
causa-morte, né? Ele já vai ter um aumento de 4% no estado de São Paulo, já vai dobrar. Então, ele é progressivo. Sim. E lá fora, a gente considerar nos Estados Unidos, chega até 40%. Rapaz. Então, se a gente considerar em números, curiosidade até para o telespectador, no Brasil, em média, 15% da população tem um seguro de vida. Metade desse número é aquele produto que a gente citou anteriormente, que é empurrado, né? Que você paga ali e nem sabe. E o gerente de banco chega para você e fala assim: eu tô com aquele segurinho, faz ele aqui para mim. Na verdade, sem citar bancos nem nada, mas a gente chega a fazer crédito e eles te colocam o seguro falando que só vai conseguir aquela taxa se você fechar o seguro. Então, assim, existem artifícios realmente para poder a gente ter que fazer alguma coisa que a gente não quer. Sim. Mas a gente não conhece, acha que na verdade é aquilo mesmo e a gente faz, entendeu? É por isso que eu sempre até reforçar, né, a comunicação com o povo francano, que o nosso atendimento é transmitir o conhecimento justamente para quebrar esses mitos e para o pessoal francano saber o que é um seguro de vida. Poxa, realmente é um produto, ele tem que despertar essa emergência nele. Ele tem que sentir a necessidade. Não um produto que ele paga e não vê mais sentido ali. Né? E me permite fazer uma pergunta agora. Pessoal, o que a Prudential, via Gabriel, enxergou no DSM? Olha, é questão do bem-estar das pessoas, né? De você propagar a saúde, né? Você propagar o conhecimento. Que a Prudential ela prega muito pelo conhecimento. E vocês aqui, a cada programa, estão trazendo o pessoal do direito, médicos renomados, nutricionistas, né? E a questão da saúde financeira também, porque a saúde também pode impactar na vida financeira dessas pessoas. Então, nada melhor do que a gente transmitir esse conhecimento também. Eu acho que tem um casamento perfeito. Quando aí. o Gabriel me procurou, o Riad, eu fiquei assim, cara, feliz mesmo. Assim, a palavra é essa, até porque a gente não está falando aqui de questões de quem apoia ou não o programa no sentido financeiro, mas a gente está falando de acreditar no projeto. Acreditar é muito maior do que se você está ou não contribuindo, apoiando. Porque a gente sabe dos custos que tem. Nos bastidores a gente tem muitos custos do que a gente está fazendo aqui. Não é baixo, né? Não é baixo. Eu e o Riad, a gente aposta no projeto como um todo para fazer com que... É o nosso projeto social. E eu vendo a Prudential entrar nesse lugar com a gente, cara, é maravilhoso. Sim. E aí vem você, que é um rapaz gente boa demais. Cara que sabe se expressar. Que está junto comigo agora em outras frentes de trabalho em Franca, que até falamos dele ontem. O pessoal da Ciesp. Foi mesmo. O pessoal da Ciesp falando que ele vai lá entrar também como associado, associado parceiro. E assim, que é uma confederação do Estado de São Paulo, então assim, da indústria. Porque a gente... E até uma pergunta. É muito mais fácil você trabalhar a pessoa do que a empresa? Como que é? A Prudential, ela faz um trabalho mais pessoal, interpessoal, ou ela também está nas empresas? Como que funciona? Olha, quando eu vou atender um empresário, eu sempre vou no foco da vida dele, né, pessoal, transmitir ali um conhecimento para ele ter um instrumento de proteção em vida, para ele mitigar esses riscos, não tirar do bolso dele um custo como uma cirurgia ou um tratamento. Porque o empresário, ele sempre está no risco, né? Tá. Geralmente os empresários, 90% das empresas são constituídas por famílias. Sim. E sempre tem a pessoa que é a centralizadora do negócio. Se aquela pessoa faltar, o que pode acontecer com a empresa dele? Pode quebrar? Quem que vai tomar as decisões? Se tomar um processo trabalhista, quem que vai decidir ali com o advogado? Na ausência daquela pessoa, se tratando de uma doença ou até mesmo no falecimento. E dentro desses problemas existe a sucessão empresarial. Se você tem um sócio na sua empresa e vier a faltar, né, existe a questão da liquidação dessas cotas. E aí que gera, no direito e no nosso meio financeiro, que é os conflitos. Quanto que vale a cota daquele sócio que faleceu? Sim. Porque se você não liquidar aquelas cotas, qual que é o grande problema? Você vai herdar um sócio inesperado, que nunca trabalhou com você, que vai tomar decisões ali que, poxa, realmente a sinergia do negócio não vai ser a mesma. Mas a gente está falando de valuation da empresa? Me explica melhor isso. Existe, tem todo um trabalho bem complexo, em conjunto com o advogado, com o contador, vai ter esse trabalho. A gente vai medir ali o valor daquelas cotas, porque gera-se esse conflito, né? Se a família acaba recebendo, ela acha ali, vale 10 mil reais, mas no final, depois de 10 anos, a empresa está valendo 10 milhões, mas eu vou receber só 10 mil. É que não vai revisar, aí que gera o conflito. Sim. Aí você descapitaliza o quê? O caixa da empresa, que é o maior bem das empresas hoje. Então você mitiga, você transfere esse risco, protege o caixa da sua empresa
com a magia do seguro, né, do seguro de vida. Que ele vai te dar essa liquidez imediata, que é dinheiro caindo do céu na conta da empresa para liquidar essas cotas. E você evita ali um conflito com os donos, com a família. Ali é bem... E uma pergunta agora, quais os produtos hoje que a Prudential consegue oferecer à população francana? Olha, além do seguro de vida. Para a população francana, eu sempre faço essa pergunta. Você hoje, né, francano, você pode parar de trabalhar hoje? Faz essa pergunta, reflete. Se você não pode parar de trabalhar, você já tem a necessidade de ter esse instrumento. Então vamos considerar um câncer, por exemplo. A gente tem produto de doenças graves. Então eu vou estudar o seu perfil de vida, eu vou tirar um diagnóstico financeiro de quanto que é a sua renda, quanto que é a sua despesa, para ser algo personalizado para você. Uhum. Porque internação, eventual, por exemplo, tem. Internação também. Uhum. Então, assim, num produto, como a gente chama de doenças graves, eu vou calcular a sua renda por no mínimo 2 anos, que é o período aí de tratamento de um câncer, por exemplo, que a pessoa fica... Vamos considerar um gerente de uma empresa, CLT. Se ele recebe por fora e outra metade por dentro, ele vai entrar pelo INSS, a empresa não vai manter a mesma renda dele. E se ele for pilar financeiro, ele vai sofrer consequências de não conseguir pagar as contas. Sim. Então, é aí que vem o seguro de vida para dar essa liquidez para essa pessoa, para manter o quê? A dignidade dela. O aluguel, o combustível, porque escola dos filhos. Porque aí você escolhe, na época do acontecido, se você recebe o valor integral ou em parcelas. Você recebe ele antecipado, à vista. Tá. Então, vou calcular 2 anos da sua renda, foi diagnosticado com câncer, infartou ou teve um AVC, por exemplo, eu vou te antecipar esse valor para você, ali no decorrer do tratamento, se você precisar ficar em casa, pelo INSS, recebendo ali um valor que é 3 vezes menor que a sua renda hoje, você evita ali um caos financeiro com a sua família, com a sua esposa. Então, é um propósito mesmo, é um trabalho bem, é uma missão mesmo. Sim, sim. E eu li, assim, vai me corrigindo porque a gente vai lendo tanta coisa, e eu li da Prudential a questão do surgimento da Prudential, que acontece nos Estados Unidos. Eu vi a história, achei... A gente vai lendo a respeito, a gente vai vendo quanto que a gente admira as empresas sem entender Eu sou do marketing, então eu vejo muito se a questão do valuation, do naming, da própria marca, né? Por que foi criado em cima daquela marca. Então, só de ser uma coisa... de ter prudência já é maravilhoso. Só que aí eu vejo que tem as colinas, né? Que são os símbolos da Prudential, que é a rocha. É o rochedo, né? Que é o rochedo, a forte. E a questão também de onde veio a Prudential. Sim. Que é ali perto de Nova York, né? O estado vizinho. E tem muitas montanhas ali. Então, assim, quando você vê a etimologia da marca, você fala origem, assim, né? A origem. É encantadora, né? Você é encantadora, cara. E aí, além disso, você vê também que se... Vamos falar de uma marca de 150 anos. Olha quantas gerações que você não passa por 150 anos. E eles passaram pelas crises mais fortes e severas nos Estados Unidos. E eu vi que eles tinham um patrimônio que ele ajudou muita empresa naquela época a não fechar, entendeu? E ano passado tocou o sino na Bolsa de Nova York. Por causa dos 150 anos, que é muito raro. Um privilégio, né? Uma empresa. É um privilégio. Todo mundo espera um dia ter esse sino tocado lá na Bolsa de Valores. Então, resumidamente, pessoal, é uma história que não é de 5 dias, 10 anos. Muito tradicional. A gente fala de Brasil, 27 anos de Brasil. Sim. Vamos considerar 30 anos aí de operação. 30 anos. Mas, mesmo assim, é tempo pra caramba. Quantas empresas de 30 anos você conhece? Tirando Tower. Poucas. Porque a gente sabe que manter uma empresa no Brasil é muito difícil. E tá aí o motivo de ter um seguro. Porque às vezes manter a empresa, manter a sua vida em dia... Imagina a sua vida baseada em muitas coisas que você tem que fazer no dia a dia. Você acorda, você vai trabalhar, aí você almoça, você vai trabalhar, aí você janta, você vai num compromisso, enfim. Se você ficar preocupado em como vai ser seu dia de amanhã... Você não vai viver. Você vai viver o famoso ansiedade. Exatamente. Amanhã eu vou conseguir um recurso a mais. Nossa, amanhã vai fechar cliente. Nossa, amanhã eu vou conseguir isso. Você vai sempre viver na ansiedade. Cara, se você tem um seguro de vida, eu vou te falar porque eu tenho. Você não vai deixar de ser ansioso. Porque isso não está ligado só a ter ou não ter dinheiro. Ou ter seguro. Mas está ligado a você pelo menos tirar uma das partes das preocupações, entendeu? Porque você fala assim, você fica mais confiante, né? Hoje, se eu falto, eu brinco com a minha esposa que eu falo assim, se eu faltar, eu tô tranquilo. Porque eu já vivo uma questão de saber que eu já deixei um seguro para eles, entendeu? Se eu continuasse vivendo com essa culpa, talvez ia ser uma outra coisa para eu me preocupar. Então, gente,
tirem as preocupações, o mínimo possível da vida de vocês. E a gente está falando de 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês? Não, a gente está falando de um valor personalizado. Que não é uma coisa assim que ele vai chegar lá e vai falar assim, não, você tem que pagar 500 reais perfeito. por mês para poder fazer um seguro comigo. Explica isso. A gente sempre trabalha, que a gente chama que é dentro da capacidade de pagamento de cada cliente. Por isso que a gente tira um diagnóstico, por isso que é um trabalho tão confidencial e delicado, que eu entro na vida da pessoa. Eu sei quanto que ela ganha, quanto que ela tem de dinheiro guardado, que também entra em inventário, em patrimônio, quanto que ela tem avaliado em casa, apartamento, quanto que ela paga na escola do filho, para fazer algo personalizado. Eu saio da reunião focado em algumas horas no escritório para montar algo personalizado, para que ele tenha uma tranquilidade financeira, e eu vou acompanhar essa pessoa, que é a minha missão, que é um life planner, que é o modelo americano de fato. É ser um parceiro de vida. Então, se ele estiver no melhor momento dele, aumentou a renda, vamos ajustar essa pólice em função dessa nova realidade. Então, é um trabalho bem personalizado. Não tem um valor cheio. Que é o que as pessoas acham que é caro. Tá, o que é caro na sua vida? Caro é você ir num restaurante... que é bom pra... né? Sim. É bom ir num restaurante caro. Vai numa churrascaria com a família, você gasta ali 600 reais. Vamos lá. E aí tá ótimo, né? Nossa, comi à vontade, era o melhor restaurante. Uma noite. Eu me gabo lá com os meus amigos, que eu fui naquele restaurante badalado e tal. Cara, eu prefiro... Leandro, tá? Tô falando por mim. Eu prefiro me gabar de falar pras pessoas que eu tenho seguro de vida. Perfeito. Porque assim, ótimo. Eu vou no restaurante caro quando eu posso. Mas eu não é uma coisa que eu vou falar assim, eu fui. Você não tem chamado, né? Porque eu não tenho ido. Aí. Agora eu vou reformar minha casa, então... Te pegou na curva agora. Eu não tenho ido. Ele sabe disso. E eu converso com ele mais do que com a minha esposa. Então ele sabe disso. Ricardo, hoje eu tô num evento aqui, viu? Ele sabe mais do que a minha esposa. Mas o que eu quero dizer eu quero até perguntar pro Riad para ele responder. Será que o povo francano tá absorvendo essa ideia já do seguro da Prudential, cara? Lê, eu venho conversando com muitas pessoas, cara, e venho vendo que o pessoal tá realmente fazendo o life planning. Vejo aí alguns empresários, autônomos principalmente. Eu tive uma torção de joelho, eu vou ficar 20 dias parado. Eu vejo muitas pessoas recebendo o cheque, entre aspas, tirando foto, tudo, para postar que realmente recebeu. Então, o pessoal tá entendendo que você planejar a sua vida não é simplesmente você olhar, nasceu, cresceu, casou, ficou bobo, casou. Ficou bobo. Brincadeira à parte. Se estabeleceu profissionalmente. Tá bom, acabou. Não. O pessoal tá pensando no além. E o além que eu digo não é eu vim a falecer. Não. Com quanto tempo eu consigo pegar esse dinheiro de volta? Quanto que eu vou conseguir pegar de volta? Eu acho que esse é o principal mote dessa venda do life planning. Não vamos falar seguro de vida? Vamos falar life planning? Planejamento de vida? É um termo, isso, cara. Planejamento financeiro é um instrumento, né, uma ferramenta ali de proteção financeira. Eu acredito que é o termo mais apropriado aí para tratar, porque ele é muito complexo. Exato. Né? Porque não é só para morte, né? Esse negócio que o pessoal fala assim, seguro de vida, seguro de vida, seguro de vida, seguro de vida. Cara, seguro de vida, o cara olha e fala assim, não. Depois que eu morrer, minha família que se vira. Porque, vamos considerar o seguro do carro. Você não pode fazer além da tabela FIP ou a menos. Mas quanto que vale a sua vida? Não tem preço. Não tem preço. Né? Ali é um... Cara, eu acho tão difícil quando a gente vê assim, coisas terríveis, como um acidente de avião, por exemplo. Sim. Que aí a gente vai pensar quanto a pessoa teria que receber pelaquela pessoa que infelizmente estava naquele voo. É muito triste você pensar que aquela vida custou 100 mil. Esse acidente que teve agora, esses dias para trás, com o ônibus aqui em São Joaquim da Barra. Como mensurar uma vida? Né? E lógico, a gente sabe que isso não... falar de valor em cima de alguém que morre não é sinal de pôr preço naquela vida. Sim. Só que a gente precisa continuar vivendo. Exato. Então, as pessoas que às vezes dependiam daqueles jovens, às vezes para se tornarem profissionais que um dia sustentariam a família, merecem receber um valor para poder em vida continuar. Primeiro, não usando o dinheiro porque o cara morreu, mas principalmente porque vai lembrar que aquilo foi fruto daquela perda. Exatamente. De que aquilo vai ajudar pelo menos a sair de um lugar
Que é como eu vou... Porque eu continuo vivendo, né? Sim. A pessoa continua vivendo, continua, a né? família continua. Então, assim... Só que é triste. A gente sabe que a gente aqui não gosta de falar de tristeza, mas a gente fala de diabetes. E a gente recebe muito feedback de pessoas que estão tristes porque estão com a doença. Exato. Pessoas que estão... Não tem aquele amparo emocional ali. Não tem aquele amparo. É muito emocional também o diabetes, né? É demais. O emocional nem conta muito no sentido de ter a diabetes. Mas quando você tem a diabetes e aí você se isola. É um baque, né? Você se sente... nega. Então tem muita coisa que acontece ali. Então, agora fala pro pessoal diabético. O que você acredita que a Prudential pode somar na vida deles? Olha, acredito que pode somar. A diabetes a gente sabe que, dependendo, pode gerar alguns riscos para a saúde da pessoa, algumas sequelas, né? Então, você tendo uma ferramenta dessa, ela pode te dar uma tranquilidade financeira para você continuar a sua vida. E a Prudential é uma empresa que prega muito pelo bem-estar. Então, geralmente, diabetes, o que a gente precisa fazer? Praticar esporte, manter uma alimentação saudável. E a Prudential tem um aplicativo, você se tornando cliente, que chama de Fully, que ela incentiva... Eu adorei esse nome. Que ela incentiva você a praticar o esporte. Ela não quer que ninguém esteja mal, quer que todo mundo esteja bem. E para um diabético, ele vai estar ali gastando suas calorias, a cada caloria que ele gasta, ele ganha um cashback. Olha como isso. se fosse uma recompensa. Então, ele troca em tênis de corrida. Tem várias empresas cadastradas, ou até restaurantes fitness, né? Para ele ter uma vida ali saudável, para trocar com uma recompensa. Aí, gente, então, ele tá usando e está recebendo ainda uma recompensa. Então, é bem Se bacana. espremer um pouquinho aqui o Gabriel, sai muita coisa boa dessa Prudential. Então, me permite? Rapaz do céu. Me permite? Eu quero... Vai lá, descrita. Não vou xingar muito hoje, que eu tô muito bonzinho. Chama o Gabriel. Faz o seguro. Faz o seu planejamento de vida, life planning. Não chama de seguro de vida! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Exato. Gostei, cara. Muito bom. E quando você for vender, Perfeito. vou cobrar Comissão. vou cobrar da Prudential, viu? Não fala seguro de vida. Se você fala seguro de vida, o cara não fecha. Life planning. Gostei disso aí. Tem aquele afastamento natural, né? Quantos... você tem esse número? Quantas vidas já a Prudential no Brasil? Olha, Elas é um número elevadíssimo. A Prudential, hoje ele é líder de mercado, tirando os bancos, mas a instituição privada mesmo, ela é número 1. Tem outros grandes players também que estão bem próximos, mas a Prudential todo ano são mais de 200 mil vidas que são protegidas. Então é muita gente. Hoje no Brasil nós estamos espalhados em mais de 1.800 franqueados. Tá, olha. Então assim, Rapaz, a Prudential está crescendo muito porque existe realmente essa demanda. Muita gente está abrindo essa mente para ter esse produto. E eu vou te passar duas informações que eu acredito que sejam a demanda ter aumentado até. Porque a demanda ela não é construída, ela existe. Sim. Então por que você tem essa construção, né? essa realidade da demanda aumentando? Taxa de natalidade. A maior do Brasil foi em 1980. Que são as pessoas como eu que nasci nesse ano. Eu nasci um pouquinho. Você também faz parte. Ou seja, esse pessoal está com mais de 40 anos, 40 a mais, e jovens, né? Jovens velhos no corpo de jovens, mas jovens. Muito jovens para ser chamado de velhos e muito velhos para ser chamado de jovens. E aí, entra na questão de também ter mais acessibilidade digital, acessibilidade de saúde. Exato. Acesso à educação hoje, Eu tenho né? 44 anos, mas me deram 25, entendeu? Ó. Não, brincadeira, gente. Mas é verdade. 36. E aí, essa questão de você também não se comportar como uma pessoa de 40 e tantos anos faz com que você queira ter essa jovialidade para sempre. E como que você consegue ter essa jovialidade para sempre? Tendo um life planning. Porque você vai planejar a sua vida em cima de muitos atributos. Saúde corporal, saúde mental, saúde tudo, na completo. Tua empresa, saúde financeira, saúde de vida. Eu vou falar uma coisa aqui. A saúde financeira que a gente está falando tanto aqui, ela compõe um grande risco mental para a população. Demais. Porque a gente vive numa economia muito bagunçada. Muito instável, né? Totalmente. E o que acontece? O cara se desgasta. Tem aquela velha brincadeira que a gente fala. O cara trabalha e acumula a vida inteira para quando ficar velho gastar tudo em saúde. Exatamente. Então, ou às vezes nem tudo aquilo que ele levou tanto tempo, né? Exato. Para construir. Então eu vejo assim que fazer esse planejamento financeiro, esse life planning que a gente está chamando aqui, é importante para o pessoal entender e
ter uma mentalidade, uma clareza mental que no futuro ele vai ter um respaldo. Exatamente. Eu sou assim, cara, super a favor das pessoas se planejarem. Eu sou um cara muito planejado. Eu brinquei com você nos bastidores falando que eu vou fazer aquelas simulações nos bancos, que eu sou, né? Eu sou sempre conservador. Né? Eu tento ainda dar um moderado ali, né? Mas para investimento. Você não consegue ser ousado, né? Ousado mas é por quê? Porque a minha vida eu tento, né? É difícil também, ser controlado em muitas frentes. Sim. E quando me falo de seguro de vida ou life planning, eu sempre penso nessa organização. Sim. Porque assim, é tão legal você... Cara, é tão difícil quando você falta, ou você... Igual eu tenho a minha família, eu sou o gestor da casa. Exato. E aí, de certa forma, se eu tenho um acidente, alguma coisa, eu preciso continuar gerindo a minha vida, ali, minha família, tal, a minha empresa. E eu não posso deixar isso nas costas da minha esposa. Porque minha esposa, por mais que ela trabalhe, que ela tenha a empresa dela também, ela tem a vida de esposa, de mulher. Exatamente. Mulher, a gente fala muito. É difícil ser mulher, cara. Sim. Porque a mulher tem a obrigação em frentes que nós, homens, não conseguimos assumir. Pergunta se meus filhos me chamam à noite. Landrão, chama a mãe. A mulher tem um papel tão fundamental que ela aguenta a gente. Que é o primeiro caso. A mulher, ela trabalha mais que o homem, em muitos casos. Eu já falei, minha esposa fala que ela tem 3 filhos. Meus 2 mais eu. A gente comenta muito no nosso negócio, quando vem a falecer um pai ou a mãe, vamos considerar um caso de um pai e ele é o pilar financeiro, a mãe, ela se ausenta dos filhos, os filhos ficam sem o pai e sem a mãe, porque a mãe tem que sair para trabalhar, porque ela não tem terceiros para ajudar financeiramente, né? Então, é um risco muito grande. E eu vou te dizer que além de faltar, às vezes, pelo falecimento, às vezes a pessoa perde o trabalho, perde o emprego e a empresa fale, e aí o casamento acaba e os filhos perdem os dois também. Porque tem que ficar revezando. É um problema enorme. Porque assim, 2 coisas que fazem os casais brigarem muito. A primeira é financeiro. Sim. Primeira. Quando não tem essa... Acho que a primeira sinergia. Mas, essa assim, sinergia, esse controle... Tá empatado ali. Traição ou financeiro. Não, eu vou te falar que o financeiro é mais pesado muitas vezes do que a traição. Porque traição você perdoa, né? Ainda mais se você tá... Não, tô brincando, gente. Brincadeiras. Aqui nós somos 3 homens sérios que pode vasculhar a nossa vida que não acha nada. Não vasculha, não. Pode vasculhar. Não pode, Beatriz tem meu currículo aqueles. Pode vasculhar. Eu tô falando por mim. Mas, eu fico feliz de você ter vindo aqui falar sobre a Prudential, mas eu também quero falar sobre o Gabriel. O Gabriel casou recentemente... Novinho de tudo ainda, 29 anos. 29? 29, cara. Nem 30 ainda. Tá quase. Em julho tem que fazer uma festa para comemorar. O 30 tem que... Você tem que falar agora de você. Sua família tem diabéticos? Ou alguém que você conhece que seja diabético? Olha, a diabetes sempre esteve presente porque eu tive muitos colegas na escola e até na faculdade que tinham diabetes. Eu tinha um colega que me marcou até hoje, sempre andando de bicicleta, e ele tinha diabetes tipo 1 e tinha que utilizar a insulina. Tá. Né? E ele foi na minha casa dormir um dia e ele esqueceu a insulina. Isso falando de 20 anos atrás, vamos pensar assim. Lá na escola isso me marcou muito. Então eu sempre via ali que realmente tinha, né, uma delicadeza com aquela pessoa. Você tinha que estar sempre perto, dando um amparo ali, né? E criança, né, acabou se machucando e você viu ali a preocupação dele, né? Com a mãe estava longe e acabou passando mal, a gente teve que correr para levar ele até a mãe dele, né? Por conta da insulina. Mas assim, é algo que sempre esteve presente, né? Uma preocupação, né? Que legal você relatar essa situação, porque a gente tenta passar histórias reais aqui para mostrar que as pessoas estão... quando um diabético se torna diabético, não é só aquela pessoa. É quem está em volta dela, né, Riad? Fala melhor sobre isso. A família... Quando tem um diabético... Eu brinco muito com meus amigos pelo seguinte. Eu sou o único diabético na turma. De vários amigos, sou um. Tipo 1. Tipo 1. Não, mesmo tipo 2. Tipo 2, nenhum? Nenhum. Bom. Tá, que não sabe. Que eles não sabem. Então, assim... Eu brinco muito com eles e falo assim, gente... Eu sou o único que não bebe, come direito... E faz exercício. Os outros falam assim, exercício eu faço. Eu falo, não, levantar copo, qualquer um levanta. Levantamento de copo levantador de copo, malhar a língua. Exatamente. Eu malho o músculo, língua. Não, aí... Não, mas eu vou te voltar, você vai voltar pra academia comigo. Para com isso, mano. Tô brincando, eu vou sim. Próximo programa eu já vou ter voltado. Paulinho!
Você é prova, Paulinho. Paulinho, Tá de prova aqui, eu hein? vou até fazer, já que tá falando. Gravado, registrado. O Paulinho é o nosso expert aqui que faz as nossas gravações. Eu vou perguntar pro Paulinho, depois ele vai me responder nos bastidores. Paulinho, você tem seguro de vida? Paulinho tá falando que tem. Paulinho tá... Tá vendo que aqui os 4 são antenados. Mas o Riad vai ter também. Prudential, se Deus quiser. Eu falo isso que eu tentei fazer um e infelizmente não passei na triagem. Tá. Não, Que não é Prudential. Não tá? é Prudential. Tá. Tá? Mas É a gente uma vai outra fazer operadora. E se a gente conseguir, que é caso da gente também Sim. entender que existem artifícios também que podem ser negados. Não existe, Sim, Gabriel? vai ter a gente tem a nossa central da Prudential que tem as pessoas que fazem análise todos os dias de diversos exames de pessoas para realmente você ser aprovado. É. Claro, a gente não vai ter as exclusões, mas é claro que a Prudential quer proteger todos. Tá. Ela quer oferecer o seguro para te gerar a tranquilidade e você se proteger financeiramente, proteger a sua família. E Então existe E grandes dependendo possibilidades. do caso, se você conseguir, papelzinho na mão, um videozinho gravando. Ó. Claro. Consegui! Não, e vai ser um prazer ser o seu life planner aí. Vai ser- Vambora, vamos pra cima. E eu fico feliz também, que aí você relatou um caso da sua vida particular, que quando a gente, às vezes, igual você tem a sua esposa agora, e não sei se a sua esposa tem casos de diabetes na família dela, mas quando a gente começa um círculo familiar, a gente nunca sabe se o nosso filho um dia vai ter diabetes. Exato. A gente nunca sabe se alguém perto da gente vai ter a tipo 2 ou a tipo 1.5. E a tipo 1 sempre vem mais cedo, né? já? Vem sempre mais cedo. A gente já recebeu aqui, a gente tem um quadro que chama DDD, que é o dia a dia do diabético. Recebemos um advogado que o filho dele é diabético, tipo 1, de infância, e ninguém da família dele é. Sim. Então, assim, acontece, não é genético, existe uma comprovação que seja. O Riad tem uma filha que é diabética tipo 1, que pode ter nuances Uma ali relação da genética, hereditária mas ali, não, né? não existem estudos A ainda. minha família é a história da diabetes. Tem tipo 2, tipo 1. Só faltou ter a tipo 1.5. É. Mas A o lata. resto... E aí, o que você imagina assim de futuro para sua vida com relação a isso? Se você um dia chegasse e tivesse um filho que hoje fosse diabético, o que você faria? Olha, eu vejo muito dentro de casa. Os meus pais nunca foram muito pró-esportes. Então, assim, nunca foram de fazer academia, de correr. E eu já fui no oposto, eu com meu irmão. Meu irmão sempre jogou bola, eu tenho um irmão de 2 anos de diferença, mais novo. Então, a gente sempre brincou junto. E até hoje, eu sou uma pessoa que preza muito pelo esporte. Então, todo domingo eu tô correndo no pole, dia de semana, vou lá à noite, participo das corridas. Sempre tô me inscrevendo em eventos. Engraçado, eu não te vejo lá, cara. É que eu acho que eu não vou, por isso. Toda terça e domingo é sagrado. Sempre vou fazer lá os 5 km. Que legal. Tem uma galera, você faz amizade, o esporte Me acaba chama, unindo. cara, porque às vezes você me chamando eu vou, entendeu? Eu não tenho convite de amigos domingo pra eu vou ir. te mandar, eu vou Nunca me chamou. te Fala, mandar você tem foto que lá. voltar pra academia, mas não me chama pra ir com ele. Eu falei pra ele esse tempo atrás, falei assim, você vai treinar comigo. Eu não vou pegar meia tonelada de Ah, perna. mas eu pego vou 500 quilos de perna, velho. Não, eu vou devagar. Não, É. o homem tá Ele quis fazer um bruto, plano tá no shape, o Riad. como que é? Um desafio, um challenge comigo, onde quem pegasse mais de perna ganhava. Não, Que ó, challenge é esse, Falando cara? nisso, você sabe que nós não cumprimos ele, Não, né? mas... Ele vai mandar você subir em cima do peso lá, ele vai te ué, levantar tô ainda lá. fugindo desse challenge. Gabriel, nós fizemos um desafio aqui, eu e ele, no episódio com o Elin. Ele tinha que acertar 3 lance livre. Nossa. E aí, qual o Seguidos. resultado? Ele acertou os 3. Na primeira tentativa. Nossa. Era pra ter ganhado uma camiseta do Elin, que eu não ganhei ainda. Tá vendo, Elin, ó? Olha, ele tá assistindo. Aí, Vai ter Elin. que... E era pra a gente fazer... Eu tinha que subir e descer 5 vezes o pole. Olha, e também não foi cumprido. Não dá tempo, gente. A gente tenta fazer as nossas Mas vamos coisas. cumprir esse. Vamos pra gente apresentar. Tá lançado o Elinho, desafio, são tá dois- todo A mundo... camisa você tá devendo pro Leandrão, viu? Tá mesmo. Eu acertei. Assinado pelos todos os jogadores, porque depois eu vendo. Já Tô tem 3 brincando. promessas aqui no programa, Tô vendo, hein? Já não. tem 3, hein? Tem 3. A primeira é entrar na academia. O outro é o segunda- churrasco que você vai pagar. Ah, não. Então só um churrasco agora é só com o nosso amigo aqui. Eu não tenho ainda. Eu não tenho lugar pra fazer churrasco. Ah, tem uma churrasqueira na casa dele boa, filho. Ó. É só pra nós 4. Tá bom, dá pra fazer. Ó, eu quero te fazer uma pergunta agora. Na verdade, eu quero te deixar livre Aham. para falar sobre a Prudential, mais uma Sim. vez, e falar sobre o que você gostaria que as pessoas... eu quero que você olhe para a câmera, Sim. porque a gente vai dar um corte bem legal aqui, Uhum. para você falar assim, convidar as pessoas a seguirem, tanto você quanto a Prudential, Sim. nas redes sociais, e falar sobre o produto. Então, eu vou fazer um corte, Uhum. te fazer uma pergunta e você responde. Gabriel, o que as pessoas podem fazer para ter o benefício de ser uma pessoa que tenha Prudential na vida? Fala para nós.
Olha, a questão aí para todos que estão assistindo, você se tornar um cliente da Prudential, você está demonstrando uma grande demonstração de amor para você e para sua família. E você vai estar protegido aí em caso de algum evento emergencial ou inesperado com a sua vida. E uma grande questão é que você vai estar sempre amparado por um profissional que é especialista nessa área. No caso, que são os Life Planners, os franqueados da Prudential, onde você vai ter todo o apoio, vai ser um parceiro de vida, vai te incentivar a sempre praticar o esporte, vai estar do seu lado no momento bom, no momento ruim. Ele vai estar ali a longa vida até você ser cliente da Prudential. Então, assim, sempre busque atividade física, sempre busque ser uma pessoa, buscar uma alimentação saudável, é o que a Prudential preza, que é a saúde e bem-estar de todas as pessoas. Boa. Então, para todos os francanos aí, vocês vão estar amparados com uma empresa que tem um propósito, né? E uma das mais éticas do mundo. Então, você vai estar Só toma cuidado. Vamos uma brincadeira agora. Só toma cuidado. Você vai fazer seguro de life planning para sua sogra. Toda sogra chama Esperança. Que é a última que morre. Depende. A Esperança vai ser 106 anos. Aí vai demorar um pouquinho para usar o seguro, mas tá bom. Deixa seu @, aí para nós. Meu Instagram é Gabriel Varkentin. Depois vai estar a gente coloca. Um pouco difícil de soletrar. E Prudential Prudential do Brasil. Se vocês digitarem Prudential do Brasil, vai estar lá o Instagram. A gente promove vários eventos. Nós patrocinamos tênis, né, esportistas, grandes atletas, campeonatos de beach tênis, ONGs. Tenista, se você puder chamar, eu gosto, viu? Na verdade, eu vou falar diferente. Prudential, apoia a gente. Exatamente, Prudential. A gente tem... Olha só, o Leandrão, bonitão, eu aqui, gordinho. Não, simpático. Olho azul. Xinga todo mundo, faz esse poá tudo. A gente fala uma coisa, Gabriel, o doido e o que segura doido. Eu tô uma segurada. Mas assim, brincadeiras à parte, é claro que é muito bem-vindo sempre a sua participação com a gente, Gabriel. Perfeito. Acredito que relacionamento começa aqui. Exatamente. A gente fala que essa mesa, essa bancada, a gente já recebeu tanta gente, cara. Foram mais de 35 programas pessoas gravados. De peso, né, com nome renomado. Terceira temporada, muitos cortes que viralizaram na internet. Mais de 20 milhões de acessos já ao nosso... Nossa. Nosso muita coisa. Instagram, nosso grande. TikTok e o nosso YouTube. Juntando os três, quase mais de 50 mil seguidores. Muito. Hoje. Então, assim, crescendo todos os Instagram dias. bombando, YouTube. Por quê? Porque a gente leva conhecimento real. Exatamente. Então a gente leva informação correta. E tem uma perguntinha que o Riad faz no final que eu quero que ele faça agora para você. Opa. Que é fácil. Agora não é a Prudential que vai responder, agora é o Gabriel. Perfeito. O que é viver sem medidas para você, Gabriel? Olha, o que é viver sem medidas é você viver sempre buscando conhecimento em qualquer área que seja, da sua vida pessoal, da sua saúde, da vida financeira. É você poder sempre estar aberto a novos conhecimentos, a conhecer novas pessoas, igual a gente está aqui. Estou com vocês aqui. Né? Buscar novos desafios. Não ter medida, você não está numa bolha, realmente. Você está sempre aberto a coisas novas na sua vida. Acho que é uma questão de um propósito, assim. Eu sou muito a favor disso. Praticar novos esportes, eu adoro isso. Legal. Às vezes pratico tênis, beach tênis, jogo bola. É isso aí. Então, você não tem Renegade, não, né? Não tem o quê? Renegade. Vou falar que eu já tive. Pronto. Lá onde eu moro, todo mundo... É um carro bom. É um carro bom. Brincadeira à parte. E eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado pela Prudential e em nome de você, né, Gabriel, em apoiar esse nosso programa. Espero que outros apoios virão, porque é muito legal falar desse assunto. Eu falo que no marketing, cara, a gente tem que bater muito. A gente fala de alcance. Para você ter um alcance muito maior, você tem que ter uma frequência muito maior. Então, ter uma frequência aqui num programa como o nosso é muito importante para poder as pessoas captarem a informação. Elas vão assistir o programa, o primeiro corte seu ela vai gostar, vai falar assim, legal isso, hein? O segundo ela vai falar assim, interessante, né? Faz parte ali. Vou tentar ver isso aí. Terceiro, às vezes ela já vai fazer um diagnóstico, na quarta ela pode fechar. Então eu falo que a ideia não é vender, mas é vender certo. Sim. E eu quero te agradecer. Obrigado. Perfeito. E só uma coisinha, galera. A gente traz pessoas assim como o Gabriel, que está apoiando o nosso programa hoje, para que essas pessoas entendam que viver sem medidas é você se planejar. Exato. O planejamento é em todos os setores. Não é simplesmente, como eu brinquei antes, nasci, cresci... Reproduzir. Eu fiquei bobo, casei, mas brincadeira à parte, é você planejar o seu pós. Então, fica a dica. Você está com vontade de fazer um planejamento? Chama o Gabriel.
nas redes sociais. Tenho certeza que ele vai dar um atendimento de primeira para você. Tá bom? Menino é bom. Feito. Galera! Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu! Valeu!